Mais uma vez, junto aí com vocês, meus queridos alunos, para continuar a nossa caminhada do estudo do nosso querido, amado Direito Penal, parte especial. Seja muito bem-vindo a essa aula, ok? Você que está aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, independente do horário que você tenha dedicado para estudar. Estamos juntos aqui mais uma vez, ok? Aliás, essa é uma das facilidades aqui do LAC Concursos, né? Aqui toda essa equipe, todos os professores, o pessoal técnico, estamos aqui prontos a atendê-los a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, não é mesmo? Eu sou a professora Débora Botan, já estamos aí algumas aulas juntos, né? E hoje, reservado para a aula de hoje, nós temos um crime denominado abandono de função. Criminho lá do artigo 323 do nosso Código Penal. Aula passada estudamos o quê? Violência arbitrária, não foi isso? Nós até vimos aquela questão, se esse crime, se o 322 do Código Penal, se ele está tacitamente revogado ou não está, há uma aí confusão de entendimentos, uns entendem que está revogado pela lei de abuso de autoridade, outros entendem que não, ou seja, na dúvida, nós estudamos, né? Inclusive eu trouxe para vocês questões de 2015, do ano passado, onde foi cobrado o crime de violência arbitrária aqui do artigo 322 do nosso Código Penal. Então, se o edital traz para você crimes praticados por funcionário público contra a administração, nós vamos estudar todos, inclusive o 322, não é mesmo? Mas a aula de hoje é dedicada a vocês e ao artigo 323. Está com o código na mão, meu querido aluno, minha querida aluna? Não está, não tem problema, ok? Não tem problema, mas eu quero que você acompanhe a leitura aqui comigo. Venha cá então. Olha só. Ainda estamos no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Crime, abandono de função. Olha, aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês, uma observação muito importante, olha só. Abandono de função. Lembra, o crime denomina-se, então, é titulado como abandono de função. Só que, na verdade, criminaliza, responsabiliza-se, não o abandono de função. Criminaliza, responsabiliza o abandono do cargo. É isso mesmo, pessoal. Olha só. Então, esse crime do artigo 323, ele está capitulado como abandono de função. Só que, na verdade, está criminalizando a conduta de abandono do cargo. Justamente. O crime do 323 não é o abandono da função, nem tampouco o abandono do emprego público. O crime do 323 é abandono do cargo público. Isso mesmo. Então, façam essa observação aí no seu artigo. Faça essa observação aí nas suas anotações, ok? O crime do artigo 323, em que pese estar capitulado como abandono de função, na verdade, ele responsabiliza, criminaliza o abandono do cargo, ok? Ele criminaliza, ele responsabiliza o funcionário que tem abandonado o cargo, e não a função, nem tampouco o emprego público, ok? Veja bem, em que pese o Código Penal capitular o 323 como abandono de função, na descrição da conduta criminosa, o Código já corrige, a lei já vem corrigindo. Porque, aqui fala abandono de função, ok? É a capitulação do 323. Mas quando o artigo vai descrever a conduta, o que o artigo fala? Abandonar cargo. Abandonar cargo, ok? Então, o crime do 323 não refere-se ao abandono de função,
Não refere-se ao abandono do emprego, refere-se ao abandono do cargo. Ainda que a sua capitulação esteja como? Abandono de função. Então, olha só, isso é muito importante. Ainda que a capitulação esteja abandono de função, o que a lei criminaliza é o abandono do cargo. E quando o artigo 323 vai fazer a descrição da conduta criminosa, ele não utiliza função, ele não utiliza emprego, ele utiliza abandonar cargo. Ele utiliza abandonar cargo. Então, o crime do 323 é o abandono do cargo público, ok? Então, vamos lá, galerinha. Ó, artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Então, olha que facinho de compreender. Então, o artigo 323 constitui na conduta de abandonar cargo público fora dos casos previstos em lei. Por quê? Porque há situações que a legislação autoriza o funcionário público deixar o seu cargo, não é verdade? Imaginemos uma questão de licença médica, imaginemos uma questão de férias, né? Então, diante de uma licença médica, diante de férias, né? Diante de uma ausência justificada, a lei autoriza ele deixar o cargo. Tá, ok? Mas quando o funcionário público deixa o seu cargo, sem autorização expressa em lei, deixa o cargo e não se encaixa nas situações que a lei autoriza, tá? Aí sim vai caracterizar o crime de abandono. Então, quando que caracteriza o crime de abandono de cargo público? Caracteriza o crime de abandono de cargo quando o funcionário público ausenta das suas funções por tempo juridicamente relevante. Quando ele se ausenta de maneira injustificada. Quando ele se ausenta não observando o quê? Os motivos autorizadores em lei. Tá? Agora, se ele se ausenta e a lei permite essa ausência por conta de férias, por conta de licença, não há que se falar em abandono, tá ok? Só vamos falar em abandono diante o quê? De ausências injustificadas. Então, fala-se em abandono quando estivermos diante de ausências injustificadas e ausências injustificadas por um tempo juridicamente relevante, por um tempo consideravelmente suficiente para gerar prejuízos para a administração pública, ok? Então, olha só. Esse é o caput, então, do nosso 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Quando ele deixa o cargo público, mas deixa de acordo com a lei, não há que se falar em abandono. Quando fala-se em abandono, fala-se em ausência injustificada por tempo juridicamente relevante, tá? Tempo suficiente capaz, o quê? De gerar prejuízo para a administração. Então, ó, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Essa aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, nós falamos que é a modalidade simples do artigo 323, tá? É a modalidade, é a forma simples de praticar esse crime, tá? É a forma simples de praticar esse crime aqui do 323. Então, imagine que o funcionário público se ausentou-se do seu cargo de maneira injustificada por um tempo juridicamente relevante, mas não resultou prejuízo à administração, apenas colocou a administração pública em uma situação de possível prejuízo. Diante disso, ele praticou o crime, mas na modalidade simples do caput, ou seja, pena de 15 dias a 1 mês ou multa. Belezinha? Então, primeira situação,
situação do caput. O funcionário público deixa o seu cargo de maneira injustificada, por tempo juridicamente irrelevante, tá? Tempo esse capaz de gerar um prejuízo à administração. Prejuízo não foi comprovado. Responde pelo caput. Forma simples de praticar esse crime. Agora, imagine a situação do parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala o seguinte: se dessa conduta, se a conduta do caput resulta prejuízo, aí eu tenho detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui eu já não tenho mais a forma simples. Aqui eu já tenho a modalidade qualificada. Por quê? Porque eu tenho um crime agravado pelo resultado prejuízo. Ok? Então, olha só. Funcionário público ausentou-se do seu cargo de maneira injustificada, por tempo juridicamente irrelevante, e gerou prejuízo para a administração pública. Modalidade qualificada. Por quê? Eu tenho um resultado agravador. Que resultado agravador é esse? O prejuízo gerado à administração pública. Então, quando houver prejuízo, o agente deixa de praticar esse crime na forma simples e passa a praticá-lo na forma qualificada. Então, o parágrafo único, eu tenho um crime na forma qualificada. Por que, professora, que nós falamos na forma qualificada? Porque quando nós não temos nenhum resultado agravador, nós falamos que o crime é simples. Agora, quando a conduta traz um resultado que agrava, tá? Um resultado agravador, nós falamos que esse resultado agravador qualifica o crime. É um resultado agravador que torna esse crime o quê? É mais robusto. É um crime que prejudica sobremaneira a administração pública, ok? Então, aqui nós temos a modalidade qualificada. Teremos um crime qualificado quando ele apresentar um resultado agravador. Um resultado que vai qualificar esse crime como um crime mais grave. Ok? Vai qualificar, é um resultado que qualifica esse crime como um crime mais grave. Então, parágrafo 1º, com resultado de prejuízo, a multa é o quê? A pena é o quê? De 3 meses a 1 ano e multa. É bem superior à pena do caput. Ok? Esse crime aqui, do 323, ele é bem interessante, porque ele tem caput com a sua forma simples. Tá? Parágrafo 1º, com a sua forma qualificada em relação ao prejuízo causado para a administração. E temos o parágrafo 2º, que também traz uma forma qualificada. Só que do parágrafo 2º, o crime é qualificado não em razão do prejuízo causado. O crime é qualificado em razão do local onde ele acontece. Em razão do local onde o funcionário público é lotado. Em razão do local onde o funcionário público exerce o cargo dele. Que local que é esse, professora? Faixa de fronteira. Faixa de fronteira. Olha só. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos. Olha, esse crime também traz um resultado agravador. Veja bem, olha, nós temos prejuízos e corremos riscos imensuráveis de termos o quê? As nossas fronteiras desguarnecidas, de termos os nossos postos de fiscalização desguarnecidos. Então, o prejuízo... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade
técnica e didática dos nossos professores. Nós, da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado, Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.